Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo Consolador seja com você e com toda a sua família, amém? Assim como nós combinamos, de trazer a palavra de Deus para você, para que nós possamos fazer uma leitura bíblica daqui até o final do ano, para que nós conseguimos ler a palavra de Deus por completo, tá certo? Tem pessoas que ainda não leu a Bíblia, não tiveram a oportunidade de ler nem sequer um livro da Bíblia, nem sequer 5 folhas, 5 páginas, ou até mesmo um capítulo inteiro. Então eu gostaria de ler junto com você, certo? Se você também puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, você pode compartilhar para que outras pessoas também consigam acompanhar essa leitura anual. Durante um ano, nós vamos ler toda a Bíblia, de uma forma que nós vamos ler o versículo, o capítulo e explicar, tá certo? Inclusive, você também pode, você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode inscrever-se aqui, é só clicar aqui embaixo, é gratuito, tá bom? Você também pode deixar um gostei aqui no vídeo, isso vai mostrar para o aplicativo, o YouTube, que é um vídeo bom, ele pode repassar para outras pessoas, tá certo? Eu gostaria de ler com você aqui, iniciar no livro de Gênesis, o capítulo 1. E na sequência vamos ler o capítulo 2, que diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma separação, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão de céu, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e foi assim. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e foi a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente,
e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde, foi a manhã do dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dê fruto, que dê semente, servos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde seja para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, tudo quanto que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e foi a manhã, o dia sexto. Agora vamos para o capítulo 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os seus céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista,
e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idaquel. Este é o que vai para o lado oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás ali livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes de todos, os nomes a todo, o gado e as aves dos céus e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do Senhor se tomou, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Glória a Deus por essas palavras do Senhor. Tá certo? No capítulo 1, né, explicando para vocês, capítulo 1, tanto o capítulo 1 como o 2, fala sobre o poder da palavra. Né? Deus, ele criou tudo que existe, os céus, a terra, tudo que está nos céus, na terra, tudo que existiu e ainda existe, com o poder da palavra. Né? Quando Deus disse, e haja luz, e a luz se fez. Então Deus criou os animais, Deus criou o homem à sua imagem. Quando Deus criou o homem, ele não disse, irei criar o homem, disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o Senhor Jesus estava com Deus naquele momento, criando o homem, tanto o homem quanto a mulher, tá certo? O Senhor Jesus estava naquele momento, não é isso? Então, fala sobre o poder da palavra. Então, tome muito cuidado com o que você diz, com o que você profere. Muitas vezes você fala, eu não sou feliz, eu não serei feliz, eu nunca serei feliz, eu nunca irei alcançar minha vitória. Eu repreendo em nome de Jesus toda palavra negativa. Tome para si a palavra de fé, a palavra positiva. Tome para você a palavra que, quando Deus ele criou com o seu poder da palavra,
e nós somos a imagem e semelhança de Deus, então tudo que você fala, você traz à tona a realidade. Comece a profetizar agora em nome de Jesus, com suas palavras. Eu sou feliz, eu serei feliz, a partir de hoje tudo na minha vida vai dar certo, já está dando certo. O meu filho sairá do mundo das drogas, o meu pai sairá do mundo do álcool, a minha mãe sairá do mundo das drogas, o meu esposo retornará para casa, a minha esposa retornará para casa, o meu casamento é abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe meu filho, que Deus abençoe meu pai, a minha mãe, que Deus abençoe minha família, que Deus abençoe a minha vida. Comece a profetizar bênçãos sobre a sua vida, tá certo? Use o poder da palavra, tá certo? Quando você ora, você fala com Deus, você está usando a fé e o poder da palavra. Então comece a usar essa fé que você tem. No caso, se você estiver doente, eu profetizo em nome de Jesus que essa doença não é minha. Nunca diga, a minha doença é tal coisa. Nunca diga, essa doença que está aqui, que não é minha, ela está repreendida em nome de Jesus. Ela vai sair do meu corpo em nome de Jesus. Que ela saia agora do meu corpo, porque o meu corpo é templo de Deus. Que o Senhor me livre de toda a mazela, de toda a doença, porque isso não me pertence. Comece a profetizar, comece a usar a sua fé, a usar o poder da palavra, tá bom? E assim como o Senhor Deus, né, tirou um dia para descansar, para santificar, né? Tem denominações que usam esse dia apenas para adorar a Deus, né? Usam até hoje o dia 7º para buscar a Deus. Você pode buscar o nosso Senhor todos os dias, mas se você não tiver tempo de buscar durante a semana, que você separe pelo menos um dia na semana para buscar Deus, para tirar um dia. Senhor, esse dia eu consagro a Ti para Te buscar, tá certo? Não esqueça do Senhor Jesus, porque Ele não esquece de você. O seu nome está gravado nas mãos de Deus. Ele conhece tudo, que Ele chama todas as estrelas pelo nome. Não é o seu nome que Ele irá esquecer, tá bom? Essa foi a leitura de hoje, tá certo? Essa foi a leitura deste momento, tá bom? Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, tá certo? Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que a presença do Espírito Santo seja permanente em você, até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar, tá certo? Fique com Deus e até a próxima.